Olá, está começando o Maravilha. Fake news. Acreditar, compartilhar. Fake news na saúde, na política. Onde temos fake news? Temos como convidadas hoje a professora Marli Brancassoli, professora da UX de Comunicação, a Conceição Afonso, jornalista da UX, também da Universidade de Caxias do Sul, e a advogada Andréa Rebeck de Abreu Fattori, proprietária do escritório Abreu Fattori Advocacia, especialista em direito digital. Muito obrigada pela presença de vocês. E aí, fake news, o que temos para começar a conversar sobre isso? Branca. Eu tenho que começar? Tá bom. Bom, fake news a gente conversava há pouco, né, por trás das câmeras, não é uma coisa, não é algo de novo, né, é uma coisa que sempre existiu, que sempre acompanhou a história da imprensa, a história da própria humanidade. O problema é, me parece, a dimensão que elas vêm assumindo e o momento em que elas acontecem dessa forma, né? A gente vive num momento em que o mundo perde a concretude, as coisas, o concreto já não tem mais valor. Eu gosto muito de falar em lastro. A gente tirou o lastro de muitas coisas, né? E quando a gente perde o lastro, a gente perde a referência. E aí tudo vale. Então, num mundo em que, por exemplo, eu durante as minhas aulas na universidade, no curso de jornalismo, eu vivia dizendo aos meus alunos, tu tem que apresentar dados, banco de dados, informação, não é só opinião. Hoje eu já não sei mais exatamente se eu vou dizer a mesma coisa a partir do escândalo das eleições do Trump, né? Eram dados, era um banco de dados, eram informações. Então, eu acho que é muito perigoso quando se perde um referencial que é concreto, nada assume aquele lugar, né? Então, a fake news, me parece, é isso. Qualquer um pode se arvorar a dizer o que achar que possa soar como verdade, porque é uma questão de perspectivismo, né? A sensação em relação a funciona mais do que o próprio fato. Eu acho que, em síntese, pelo menos parcialmente, é isso que as fake news traduzem, e isso se traduz, evidentemente, num perigo enorme para a sociedade. Eu acho que para a gente começar, talvez, dar um passo atrás, esclarecer um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, o que significa fake news. A palavra fake, ela é uma palavra recente, não é? É uma coisa falso, falsificado. E news é notícias. Uma versão, né? O fake é sempre uma cópia ruim. A gente fala, ai, que coisa mais fake, né? Que coisa mais falsa. Alguma coisa que salta aos olhos como falso. Então, esse é um fenômeno dos dias de hoje, essa expressão, mas na verdade a gente está nominando uma coisa que sempre existiu. Não com esse nome, obviamente, mas sempre existiu e tem acompanhado a humanidade. É a fofoca, né? Todas as famílias, nos grupos, enfim, qualquer ambiente, todo mundo já se deparou com uma fofoca. Alguém criou uma história, essa história se difundiu, não se sabe muito bem quem criou e ela ganha algum espaço. Isso acontecia presencialmente e agora acontece na internet. Então agora é muito mais difícil a gente conseguir rastrear uma notícia falsa. Então, por que se criam notícias falsas? Sempre há algum interesse. Quando a Olga falou fake news, acreditar, compartilhar, eu penso que talvez o verbo mais importante seja duvidar, né? Quer dizer, quando eu duvido, eu vou procurar uma explicação. Então talvez a gente esteja duvidando um pouco daquilo que nos é dito. Talvez porque aqueles a quem nós escutamos são muito persistentes, insistentes nas suas posições e a gente está meio desacostumado de duvidar. A internet, ela tem, como tudo, um lado bom e um lado mau, não é? Qual é o lado bom?
O lado bom é que então nós não temos mais um falante, apenas um falante. Lembrem-se, há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, a gente ligava a TV para assistir o jornal. Mais lá atrás, a gente ligava o rádio para ouvir o jornal. A verdade vinha do rádio, a verdade vinha da TV, a verdade vinha do jornal para aqueles que sabiam ler, não é? Hoje, mais pessoas contam suas verdades. E vamos lá, essas verdades, entre aspas. O que acontece? Todos podem falar, todos podem dar a sua versão e talvez o leitor não tenha desenvolvido uma capacidade crítica para duvidar e questionar o que lê e, de uma certa maneira, apurar se aquilo que ele está lendo tem sentido ou não para ele. Nesse sentido, as fake news, elas têm também um lado bom e um lado mau. Sem dúvida. Muito interessante, Andréa, a tua presença aqui para a gente poder pensar um pouquinho essa questão, de onde entra a questão do direito das pessoas com relação a isso, como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem? Bom, o direito, ele como ciência social e humana, ele se porta com o grande impacto disso tudo no direito é a velocidade. Porque entre um bem da vida se tornar jurídico, ou seja, ser percebido pelo direito, se transformar em uma regra, se transformar em uma obrigação ou em um direito, e falando também de responsabilidades, existe um hiato. Hoje, com a internet, o direito não tem, e mais especificamente o Poder Legislativo, não tem a velocidade necessária para alcançar esses novos fatos. Então, trazer todo o sistema protetivo para estas questões. Isso tem acontecido em diversos setores da vida social e econômica. A gente vê grandes transformações, a internet trouxe grandes transformações à vida social e à vida de mercado. Muitos negócios disruptivos, como a gente ouve, em diversas áreas, como, por exemplo, financeira, com as fintechs e criptomoedas, a área de saúde. Hoje nós temos sistemas de prescrição eletrônica, interligação de dados. Quando a gente fala de dados, a gente está falando de um grande valor, porque, voltando um pouquinho no tempo, em 2000 nós tivemos a bolha da internet. A bolha da internet, que significou um colapso financeiro das empresas .com, nada mais foi do que uma incompreensão daquele momento do mercado, que ainda não entendia o valor do intangível, como a professora colocou. Essa quebra com o concreto. E isso tem atingido, se capilarizou e tem atingido todas as áreas sociais e as humanas e de relacionamento, e nos traz a responsabilidade de sermos mais críticos, mais cuidadosos, porque no momento que você faz uma conta em uma rede social, você tem termos de uso que já te responsabilizam por aquilo que você posta, por aquilo que você coloca. O Marco Civil da Internet já diz que o aplicativo não é responsável. Você é responsável por aquilo que você curte, por aquilo que você posta, por aquilo que você compartilha. A única responsabilidade do aplicativo é se ele receber uma ordem judicial para retirada daquele conteúdo, ele não fazendo, não cumprindo essa ordem, aí sim ele pode ser responsabilizado. E falando especificamente de fake news, como as professoras muito bem colocaram, não é algo novo, ele simplesmente foi potencializado pelo virtual. Por injúria, difamação e calúnia são crimes muito antigos e eles vêm potencializados pelo ambiente virtual. Outra questão importante, bom, tudo filosoficamente no direito, tudo está em questão. A liberdade, o que é liberdade? Uma vez nas aulas a gente ouvia, a liberdade de um termina quando começa do outro. Hoje não mais, as liberdades se sobrepõem.
E nessa teia de liberdades sobrepostas, tem que haver os direitos e as responsabilidades sobrepostas também. Não simplesmente liberdades, eu também tenho responsabilidades, né, no ambiente virtual. Outra questão importante, o virtual não é um mundo separado do real, ele é uma potencialização do real. E as novas gerações compreendem isso muito bem, com muita facilidade. Eles não diferenciam a vida que eles têm concreta no cotidiano da vida que eles têm nas redes sociais. Isso tudo se mistura e para o direito e para a filosofia do direito, efetivamente a gente está falando de uma coisa só. Me parece que talvez a gente tenha que explicar um pouco essa história dos dados. O que são dados, né? Quando eu me associo a uma rede, eu vou colocando minhas informações pessoais, de identidade, quem sou, fotos da minha família, e das minhas preferências. Isso tudo, por mais estranho que pareça para o cidadão comum, isso tudo é armazenado, né? Então, os administradores dessas informações, eles têm capacidade, com toda a tecnologia, com todo o avanço, de me colocar dentro de um grupo. Então, as pessoas percebem que algumas coisas vamos falar de uma rede social que, nossa, está disseminada no mundo inteiro, que é o Facebook. As pessoas percebem que algumas veem umas coisas e outras não veem. As pessoas sabem que as empresas impulsionam, quer dizer, pagam para que os seus posts apareçam para um grupo X de pessoas que tenham... Já desse eu vi um anúncio na minha rede e eu pergunto, por que recebi, né? Por que eu recebi isto? Me interessa esse assunto, não é? Então dizer, não, você está recebendo esse assunto porque esse anúncio, ele está colocado, interessa, eu não me lembro do que era, uma coisa que para mim não tinha o menor interesse, ele interessa a pessoas com mais de 21 anos. Eu pensei, caramba, mais de 21 anos, nossa, eu não tenho 21 anos, né? Então, quer dizer, há um direcionamento das informações. As pessoas não veem tudo o que existe, elas veem alguma coisa que um grande Big Brother determinou que isso aqui interessa para ela. Ela tem um perfil, ela gosta da tal marca, ela compra tal coisa, ela tem tal idade, então eu vou direcionar a informação para ela. Isso começou sendo feito no campo comercial e hoje nós estamos hoje a situação piorou um pouco, porque isso está sendo colocado na questão política. Então, há vários escândalos acontecendo neste momento, vários desenvolvedores de internet que trabalhavam em grandes empresas de tecnologia, uma delas é a Cambridge Analytica, eles saíram da empresa ao perceber a manipulação no mundo político que o trabalho deles como desenvolvedores ocasionou. Aí as pessoas estão saindo. Ontem mesmo, no jornal O País, tem uma entrevista com um desses rapazes de 28 anos, 26, 28 anos, um jovenzinho, que afirma que o Brexit na Inglaterra só aconteceu porque houve uma manipulação de dados. Isto é, as pessoas foram induzidas por um mecanismo a acreditar que era melhor para o país sair da Comunidade Europeia. Isso foi feito antes da eleição e ocorreu a eleição e agora é recente, sei lá, uma semana, 2 semanas, as pessoas percebem que elas foram induzidas a tomar uma decisão, a fazer uma escolha que teria um grande impacto na vida não só das pessoas daquele país, como em toda a Comunidade Europeia, porque isso poderia abrir outros países levarem pelo mesmo caminho, e que isso teria sido uma manipulação de informação. Gurias, a nossa conversa está excelente, mas nós precisamos fazer um breve intervalo. Já voltamos.
Retomamos o Maravilha, hoje falando de fake news. Branca, que papel cabe então nesse cenário que a Conceição trouxe, a Andréia, para a comunicação e para o trabalho necessário nessa área? Tem tantas coisas para se falar a respeito disso que a gente chega a tropeçar no raciocínio, né? Por exemplo, assim, a gente deve ter consciência de que uma coisa muito importante, que é a questão da esfera pública, que mudou. A gente já não sabe mais o que é público e o que é privado. Houve uma mistura grande nesse sentido. As pessoas não sabem mais o que é desejar, o que é querer, que pode ser hipotético, distinguir do próprio ter. As pessoas querem, elas não têm mais freio, não têm mais limite. E a falta é uma coisa muito importante para que tu continues desejante, né? Então, as pessoas acaba havendo uma frustração geral. São questões nas quais a gente tem que pensar muito. A outra coisa que me parece importantíssima a gente falar, a máquina em si, ela não é boa nem má. Bons e maus são os indivíduos, são as pessoas que estão por trás dessa máquina. Então, o que a gente volta a uma questão que é histórica, a disputa de poder. E aí, essa questão do domínio da máquina, o problema da máquina, ou a solução pela máquina, será a partir do indivíduo que tem o poder de manipulação dessa máquina. E aí a gente se dá conta, por exemplo, assim, de que a gente vive um paradoxo, porque a gente nunca falou tanto e nunca exigiu tanto e nunca cobrou tanto liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de tudo. E, na verdade, eu até li um material ontem que falava justamente em cima da questão do Brexit, do Trump, da Cambridge Analytica, né? O que se está pensando até em termos do direito? Tem que pensar todo um sistema que cerca essa liberdade toda, né? Ou seja, censura, controle, para controlar o uso desses dados. Então, é uma coisa absolutamente louca, uma coisa absolutamente paradoxal. E aí, e claro que pensando local, né? Local ao que eu me refiro é Brasil. A gente começa a ouvir essa campanha disseminada e estrondosa da escola sem partido. O que é a escola sem partido, senão a tentativa de tolher as pessoas de pensarem criticamente? De duvidarem. E de duvidar, exatamente, porque tu pensar criticamente é tu pôr em xeque. É que as informações né? que ali estão, então, se a gente questionar. tem sempre uma coisa que é dicotômica, ou tu é do bem ou tu é do mal. A gente não tem uma coisa que é dialética. Não, para aí. Isso aqui tem uma tese, tem uma antítese e eu vou fazer a síntese. E aí se vê toda uma campanha orquestrada para que haja um ensino sem partido, uma escola apartidária. O que é uma escola apartidária? Uma escola Branca, que não reflete. Mas você não acha, te interrompendo, que quando se definiu, alguém estabeleceu o termo escola sem partido, já não há uma má intenção ao associar escola a partido? Porque, na verdade, o que está se querendo dizer é uma escola sem crítica, uma escola que não forma cidadãos críticos, uma escola que forma pessoas para obedecer. É disso que eu estou falando. Quando se coloca a palavra partido, então as pessoas agora vão concordar, porque ninguém quer, obviamente, ninguém quer os partidos políticos na sala de aula, ninguém quer. Mas nós queremos o quê? Pessoas politizadas. Mas então talvez a escola que questionem, que duvidem. Isso, mas então talvez esse termo escola sem partido esteja correto. Agora, não se sabe o que esteja, não sei também, não tenho esse profundo conhecimento a respeito dessa iniciativa. Quem criou essa quem mas deu o já não nome? existe o pressuposto de que as escolas têm partido, as escolas têm o espaço, o local da reflexão, do pensar. O sinônimo, na verdade. A palavra partido no sentido de que ela leva para o partido político. Então, sem partido, acredito até que se a intenção é de efetivamente
não colocar uma ideologia partidária dentro de uma escola, eu acho que a linha é boa. E que nós temos sim é que desenvolver o pensamento crítico dentro das escolas. Só que na prática o que está sendo feito não tem a ver com partido. Na prática o que está sendo feito por as pessoas que defendem a escola sem partido, que nada mais é do que um jargão. Eu posso ler a palavra partido como opinião. Claro. Você pode ler a palavra partido como partido político, né? E cada um vai escolher o seu Partido como oposição. partido como oposição, partido como situação, partido como rachado, né? Quebrado. A intenção, e aí seria interessante, eu não sei exatamente de onde veio, de novo, né? De onde vem esse termo? Quem cria o termo? A gente sabe que houve um movimento que hoje está um pouco assim em baixa no Brasil, que é o MBL, que já foi comprovado e está sendo publicado, inclusive na grande imprensa, que é o maior disseminador de fake news no Brasil, é o MBL, tá? Que foi justamente esse grupo que disseminou a história da escola sem partido, que tentou impedir exposições de arte, que, enfim, tentou fazer algumas interferências na vida do país e que hoje me parece que eles estão um pouco diminuídos na sua importância. E outra coisa que é bem importante, as pessoas, quando diz escola sem partido, tu diretamente partes para o partido político, que é exatamente a interpretação fake do que seria o real. Porque me diga uma coisa, quando tu tomas partido de alguma coisa, o que é que tu fazes? Tu escolhes o lado A, o lado B, o lado C. Isso é tomar partido. É disso que se está falando. Escola sem partido, na realidade, é isso. De não tomar partido, de não tomar uma posição, de não assumir um lugar crítico. Eu confesso que o entendimento que eu tenho da escola é de partido político, sem partido mas aí é ligado a partido político. Isso, a polarização partidária. Mas há todo, porque existe todo. Mas eu acho que a intenção é essa mesmo. Mas como existe todo eu não, que as não pessoas tenho façam esse essa leitura. Claro, mas não como tenho existe esse todo um conhecimento. preconceito em relação à política, é muito mais fácil de colar se tu fizeres essa associação com o partido político. Tu entende? Mas o que se fala é no sentido de tomar partido, mas também de se as discutir. pessoas entenderem que o objetivo é que não haja uma polarização partidária dentro das escolas, o objetivo está alcançado para gregos e troianos. Aí não existe por trás dessa ideia um fake news criado? Claro, a escola sem partido, ela tem essa intenção de desmerecer o papel da escola. Sim, De porque a escola é o diminuir. lugar do conhecimento, sendo um lugar do conhecimento pode ser da emancipação, Exatamente. do E não pensar, queremos do isso. raciocinar, do duvidar de uma informação, de uma notícia. E outra coisa que a gente tem que se dar... É tanta coisa, assim, são muitas pontas soltas, né? Quando tu começas a... Tu te dá conta que o slogan que a gente ouve ao final de cada fala oficial é ordem e progresso, Brasil, ordem e progresso. Tu te das conta do século em que essa ordem e progresso tem o pé fincado? Na época positivista, né? Positivista, pelo amor de Deus, a gente está voltando 2 séculos, né? Então, quando tu tenta uma regressão de 2 séculos, é evidente que a escola tem que ser sem partido, né? Que a escola tem que ser um lugar de formação uniforme, né? De pensar. E isso vai levar a quê? A consolidação no poder dessas pessoas que hoje disseminam essa doutrina toda, que não é outra coisa senão política, partidária, paradigmática. E talvez a gente viva uma outra situação também difícil, que é desvalorizar, desmerecer, achincalhar o papel da política, como se a política fosse uma coisa ruim e os políticos fossem todos desonestos. Fora da política, há a barbárie. A política, mesmo com todos os problemas que nós temos, e a gente vê
não é só o Brasil, né? Você vê os Estados Unidos, né? Que é essa marcha do final de semana contra as armas. E o Trump foi eleito com uma plataforma que dizia as armas, vamos às armas. Os professores devem se armar para fazer o embate em sala de aula. Isso é uma coisa, uma loucura. E a população vai às ruas. Então, isso é política, a população ir às ruas e dizer, gente, armas, os estudantes dizem, estão nos matando. Então, a política, e também há uma ideia de então, que a política não serve, que a política é ruim, que todos os políticos são corruptos, todos são desonestos. Mas o que vamos colocar no lugar da política? O que existe além da política? E aí eu não falo de política somente, política partidária, nas relações políticas, nas relações de poder. Os partidos não estão bem? Os partidos trocam a todo momento, as letrinhas, é uma sopa de letrinhas. O fulano está aqui, pula para lá, que vai para lá, vem para cá. E você, o cidadão comum está perdido nisso? Ele não sabe mais quem é quem na política. Ah, mas aquele meu candidato estava naquele partido, agora já está naquele. Há uma prática que não está sendo boa. E as fake news têm colaborado e corroborado com essa desconstrução. Toda essa situação. Elas não são inocentes e não são ingênuas. Elas têm uma intenção, né? Há por detrás de cada fake news há um endereço. E quando a pessoa dissemina uma fake news, ela provavelmente está fazendo um papel, eu concordo com aquilo e eu dissemino. É a história da fofoca. Se você escuta uma fofoca e você diz, não vou passar adiante sem uma fofoca. Ela tem responsabilidade. Claro. E aí o papel do tem responsabilidade, o compartilhar gera responsabilidade. Então, assim, eu particularmente não gosto da censura. Eu acredito que essa regulação de dados e eu prefiro uma fake news a uma censura de dados. Eu também. Né? Então, assim, o que precisa é um incremento do pensamento crítico para fazer o filtro. Caso contrário, as ferramentas também cairão em descrédito. Hoje, quem tem acesso à informação e busca desenvolver pensamento crítico, já não olha com não dá tanto crédito a uma notícia vinda de redes sociais. Por quê? Porque justamente se disseminou muitas notícias falsas. Nós não temos tempo para falar também de pós-verdade, né? Foi um tema aí de 1 ano e meio, 2 atrás, que também é um aspecto muito interessante desse contexto. E também um outro aspecto importante, voltando um pouquinho aos dados, é o relacionado que hoje toda organização, seja ela pública, privada, com ou sem fins lucrativos, ela tem o potencial de ser uma empresa de tecnologia. A sua atividade, um escritório de advocacia, as atividades em geral estão vinculadas à tecnologia, em menor ou maior grau. E isso leva a perspectiva da coleta, armazenamento e tratamento de dados. A legislação brasileira, que foi uma das pioneiras nessa regulação, já traz muita coisa a respeito da responsabilidade no uso, compartilhamento, tratamento desses dados, com o Marco Civil da Internet e depois com o decreto do Marco Civil da Internet. Então, a sociedade ainda gatinha, ainda está também se experimentando neste novo universo, mas a tecnologia teve a grande, digamos assim, o grande benefício de trazer à tona o que já acontecia. E agora somos mais partícipes do que antes. É verdade. E temos o potencial de sermos mais ainda e fazermos a diferença. Então, que façamos com responsabilidade. Gente, a nossa conversa está muito boa, mas estamos chegando ao final do programa. Eu só tenho muito a agradecer a presença de vocês. Eu acho que isso ficou a demanda para uma outra discussão num outro momento. Talvez a tecnologia fez o que? Trouxe uma rapidez, uma efervescência de coisas que nós estamos digerindo. Nos apropriando e ficando surpresos e até meio estarrecidos com essa velocidade. Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada, professora Branca, Conceição, Andréia. Maravilha, fica por aqui. Até o próximo programa.